Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência à nossa programação da semana, fazendo aqui debates, conversando e, refletindo, principalmente agora em junho, sobre os 10 anos das manifestações de junho. Algo que o Mesa de Debates vem fazendo, fez uma semana sobre, o tema, conversou aí com duas pessoas que participaram aí sobre junho, e agora convidando aqui a professora Alda Maciel, ela que é estudiosa sobre o tema, topou o nosso convite para falar sobre. Então, Elda, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho de você. Oi, Guilherme. Oi, pessoal que está assistindo a mesa de debate. É uma alegria estar aqui e dizer que é muito importante a gente estudar o tema que a gente vai falar um pouco hoje, né? Eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará. Eu sou socióloga e também sou pedagoga, sou mestre em educação e doutora em sociologia. E estudo essas temáticas, as temáticas sociais, temáticas políticas, A minha área na sociologia é ciência política, não é? Porque a sociologia tem os três campos, de foco, Antropologia, ciências sociais e sociologia, ciência política e sociologia. E eu estou mais ligada à ciência política, ou à sociologia política. Então, esses temas, assim, me são muito familiares, as questões relacionadas a movimentos sociais, a partidos políticos, eleições, Então, já faz alguns anos que eu estou pesquisando, Recentemente, nós terminamos, eu digo nós porque eu e mais outros colegas participamos de uma pesquisa com outras universidades, além da UES, tinha a UFC, e também tinham professores também da UFMA, da Federal do Maranhão, e alguns pesquisadores da América Latina, professores do México, do Chile, da Argentina, do Uruguai, e de outros países, da Costa Rica, e fizemos um denso trabalho, terminamos o livro, saiu recente, e nós temos um aprofundamento sobre essas discussões, sobretudo, o Estado, as mudanças que o Estado brasileiro tem tido nos últimos anos, sobretudo aí, no tocante à questão da ascensão da extrema-direita, dos governos ditos progressistas, Então, a gente já está pesquisando há algum tempo. Então, basicamente, resumidamente, eu sou isso aí, um pouco de estudo, de trabalho, de militância política, ok? Maravilha, Elda. Elda, então vamos aí para a primeira pergunta. Durante a semana, que o canal realizou, Elda, apareceu acho que foi o principal debate, da semana, é o caráter das manifestações de junho, Eu acho que poderia se resumir numa seguinte pergunta simples: as manifestações de junho foram um movimento de esquerda ou um movimento de direita? Guilherme, para a gente responder a essa questão, certamente a gente vai ter que buscar um pouco, não o que eclodiu, o que fez eclodir os movimentos de junho de 2013, Inicialmente, todos lembramos disso, que o movimento de 2013 ele nasce como uma luta de estudantes,
estudantes ligados à esquerda, né? Todos nós sabemos, e começa em São Paulo através da luta por por melhoria nos transportes públicos ou contra o aumento das passagens, né? Os famosos 20 centavos. Então, quando a luta começa, a gente sabia que era um movimento de esquerda, né? E aí nós fomos tendo, ao longo do tempo, né, todo um desenrolar de atividades, de propostas, né, ao longo do movimento, que a gente foi observando que aparece de um tudo. Não só pessoas ligadas à esquerda, mas também como pessoas ligadas à direita ou à extrema-direita. Mas a gente ir atrás de saber a causa do junho 13, né, junho de 2013, nós temos que resgatar algumas questões muito sérias, né? Como, por exemplo, a insatisfação que a população estava tendo naquele momento com os inúmeros, né, problemas sociais que não tinham sido resolvidos durante, sobretudo, né, os governos petistas, né, que sempre foram ligados à esquerda, né, ou sempre foram ligados ao campo dito progressista. Então, o que a gente teve, né, que esses governos prometeram, né, e a gente já vinha numa sequência de muitas lutas, né, que desembocaram nas lutas, claro, que vão eleger Lula e, posteriormente, Dilma, e, de certa forma, vinham com uma proposta de mudar, de melhorar a vida da população, né? A gente sabe que foram essas a intenção, né? Ou seja, a proposta dos governos Dilma e Lula, né? Pelo menos para o público, para os movimentos sociais, sejam os movimentos sociais do campo e da cidade, né? De trabalhadores ou estudantis, os governos Lula e Dilma vieram com essa promessa de mudar a vida da população que era tão castigada, né? A população que foi muito castigada ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né, digamos assim, e que, de repente, se vê numa situação, e aí a gente também não pode deixar de lembrar que 2013, os movimentos de 2013 vão coincidir com os preparatórios para a Copa do Mundo, né? Onde toda a infraestrutura do país começa a ser mudada para receber aqueles turistas, começa a haver muitos problemas, por exemplo, de retirada de pessoas das suas regiões de habitação, nos centros urbanos, né? Começa isso, o poder público, né? Começa a retirar, começa a querer escamotear ou esconder ou a maquiar os problemas sociais ao redor do entorno dos estádios, né? A população começa a assistir todo aquele, né, digamos assim, começa a perceber que existiam duas realidades, a realidade da população brasileira e a realidade que queria ser mostrada para os turistas, né? E, de certo modo, o que vai acontecer, né? Pra gente, eu estou dando esse quadro só para a gente entender o que inicialmente eclode, porque a gente não pode ter uma só causa para 2013 e nem achar que foi só, né, um movimento de um determinado grupo, né? Mas foram vários elementos que confluíram para aqueles acontecimentos de junho, né? Então, aqueles jovens que começaram a se manifestar são jovens ligados a movimentos estudantis de esquerda, que vão questionar o aumento, né? A gente pode dizer assim, era apenas 20 centavos, mas aquilo importava muito para aquelas comunidades, né? E aí vem todo esse caldo, né? Esses meninos começam a questionar aquele momento, né?
mas que, de repente, isso começa a explodir pelo país. Né? E aí a gente vai observar alterações do movimento ao longo do próprio movimento, né? Ao longo do próprio processo de junho e, posteriormente, nos anos seguintes. Né? Então, a gente, em suma, pode dizer, foi um movimento de múltiplas facetas, que começa como um movimento de esquerda, começa como um movimento de estudantes, começa também como um movimento de insatisfação popular por conta da sua própria situação de vida, começa também por conta de promessas não cumpridas pelos governos petistas, e isso produz um caldo, né, bastante pesado, né, no país, e agudizado também pela violência policial. Né? A violência da polícia, que começa a reprimir todos os movimentos em vários locais. E, além disso, né, também teve o aspecto da mídia. Né? A mídia, que começa também, no primeiro momento, ela se coloca contrária às manifestações, e depois essa mesma mídia começa a apoiar as manifestações. E aí, Guilherme, a gente vai começar a observar outras tantas pautas surgindo aí, e outros tantos grupos sociais aparecendo no cenário. Né? Então, em suma, basicamente isso, para a gente poder desenvolver o restante. Tá bom? Mas respondendo inicialmente essa tua primeira pergunta, é isso. Não foi um movimento único, né? Foi um movimento múltiplo, né? De vários grupos, né? Que desenrolam posteriormente. Perfeito, Elda. E a próxima pergunta que eu faço para você é o seguinte: então, na sua primeira fala, dá para entender, né, que houve uma disputa, né, dentro desse movimento, né? Por que, na sua avaliação, a esquerda, né, perdeu essa disputa, né? O que a esquerda poderia ter feito que ela não fez, né? Que abriu espaço aí para ela, né, perder essa disputa dentro do movimento. Bom, aí como eu disse inicialmente, né? A gente percebeu que esse movimento ele foi se desenvolvendo, né? Mas tiveram alguns problemas, né? Notadamente, isso da minha visão no campo da esquerda. Né? Primeiro, a grande maioria dos movimentos sociais, dos sindicatos, ou dos movimentos, né, ou dos grupos ligados ao movimento estudantil, por exemplo, ao movimento do campo, a grande maioria desses movimentos estavam atrelados ao governo ou aos governos petistas. Isso nós já tínhamos visto já há alguns anos, né? Alguns anos passados, a gente já tinha visto alguns problemas mesmo, por exemplo, de cooptação dos movimentos. Né? A cooptação dos movimentos sociais pelos governos petistas, como nós vimos também uma forma de que esses movimentos sociais foram ficando acríticos frente aos governos. Ou seja, há um processo de cooptação e há um processo de não criticidade, né? De não independência política, não autonomia frente aos governos, para que eles pudessem, né, questionar o próprio governo e dizer, olha, isso tá certo, isso está errado. Né? Então, uma das primeiras questões que eu coloco como inibidor da ação da esquerda foi justamente o problema de que esses movimentos sociais
né, na sua grande maioria, a gente não pode generalizar, dizer que todos, né, mas os setores, vamos dizer, os setores hegemônicos, aqueles setores que davam direção ao movimento, esses setores estavam sob a tutela petista, né? E, ao estarem sob a tutela petista, acabaram, de certa forma, num primeiro momento, ficando, inclusive, contra aqueles movimentos de 2013. Né? Começaram, inclusive, a fazer muitas críticas. Né? Eu acompanhei isso de perto, onde muitas pessoas ficavam atônitas, né? Muitos colegas da universidade, muitos colegas ligados a sindicatos, atônitos, sem saber, sem entender o que estava se passando. Né? Por quê? Porque aquele movimento ele sai, digamos assim, do âmbito dos setores organizados, né? E começa agora a ter uma espontaneidade que você sabe, né, que essa espontaneidade, todo movimento espontâneo, ele acaba se colocando numa direção, muitas vezes, contrária ao que você está propondo. Né? Muitas vezes a gente quer que o movimento seja, como começou, era um movimento importante, reivindicatório, era um movimento que começou a tomar corpo no sentido de que um questionamento do status quo. Muitas pessoas, na época, né, eu estava na universidade, via isso, os meninos e as meninas, né, meus alunos e alunas, eles diziam, esse é o momento para a gente questionar, para fazer avançar o governo, por exemplo, o governo petista, que tinha aderido às políticas do Banco Mundial, às políticas neoliberais. Então, nesse momento, há essa vontade, há esse questionamento de avançar, de fazer com que os governos avançassem. Mas não, infelizmente, não foi o que aconteceu, porque já este movimento, boa parte do movimento, como eu disse, o movimento hegemônico, ele já estava cooptado, né? Não conseguia fazer críticas ao governo e era crítico ao movimento. Ao mesmo tempo que aqueles setores que queriam avançar, né, começaram a ser reprimidos. Então, houve, de certa forma, uma leitura equivocada, né, por parte do governo petista, no caso da Dilma, houve uma leitura equivocada, né, de que aqueles movimentos estavam vindo contra o governo, e, na realidade, não era contra o governo, tá certo? Inclusive porque esses meninos, muitos deles votaram na Dilma, votavam na esquerda, e eram pessoas ligadas, né, de certa forma, ao próprio PT. Mas, com o avanço, né, ou a grupos de esquerda, né, ou a outro grupo de esquerda, mas com o avanço, né, o que a gente foi observando, né, é que a esquerda, por estar amarrada a esses determinantes, né, da política nacional, né, de ficar do lado do governo, quem do lado quem apoia o governo não pode criticar, ou quem está do lado do governo não pode, por exemplo, fazer uma manifestação contrária. Mas a população, naquele momento, percebia que a causa daquela reivindicação dos 20 centavos, por exemplo, era justíssima. Ao mesmo tempo que eram justas as reivindicações das pessoas que, por exemplo, estavam sendo despejadas das áreas urbanas para poder comportar as obras da Copa. Ao mesmo tempo, a população não via com bons olhos a força policial que passou a ser desmedida. Também, ao mesmo tempo, a gente começa a ver vários outros problemas, né, naquela situação em que, dentro mesmo, para você, né, eu acho que você lembra, se você tiver participado dos movimentos,
né, daquelas manifestações, é que você começa a ver grupos políticos que nunca antes tinham participado de movimentos de rua, né? E então, eu estava numa manifestação, por exemplo, ao meu lado existiam meninos querendo reformas, aprofundar reformas, de melhorias para a população, mais educação, mais saúde, mais moradia, e, ao mesmo tempo, do meu lado, existia uma pessoa que dizia, com uma placa, contra o comunismo, contra o aborto, pela família, por Deus, pela propriedade, e eu fiquei, né, eu lembro que eu estava com meus alunos na época, e a gente ficava se olhando sem entender, né? E aí a gente vai observando que esses grupos, eles vão começando, né, esses grupos com pautas conservadoras, com pautas contrárias às pautas da esquerda, eles vão se infiltrando dentro daquele movimento. Eles vão entrando naquele movimento. E, ao mesmo tempo, claro, a gente não pode deixar de citar, né, o papel da grande mídia, né, naquele momento, o papel das redes sociais, porque é bom lembrar também, né, que, na época, a gente tinha, por exemplo, já alguns movimentos, né, mundo afora, que estavam sendo organizados pelas redes sociais, né? E aí, aqui no Brasil, né, parecia algo também de que as pessoas marcavam, né? Eu lembro que, assim, de forma muito espontânea, eu via muitos movimentos. Por exemplo, eu abria lá uma rede social e estava lá um evento e perguntava se você ia comparecer. E aí eu me perguntava, quem é que está patrocinando esse evento? E ninguém sabia dizer quem estava patrocinando. Eram pessoas da população que se organizavam para fazer o movimento, né? E aí a gente começa a ver que há alguma coisa diferente. E aí você vai ver que esse país ele ficou, ele se tornou um verdadeiro caldeirão, né? Um caldeirão de pessoas que se manifestavam favoravelmente, né, às pautas da esquerda, mas, ao mesmo tempo, outros grupos sociais, né, que entram nessa manifestação questionando, né, o que eles julgavam ser errado, né? E aí entram com pautas como as pautas dos costumes, né, como a gente diz, né, a pauta moral, há também uma pauta religiosa, inclusive colocavam que o país precisava de Deus, né, de mais orações. Eu lembro que tinha também uma plaquinha com isso. E daí por diante, a gente vê, então, que esse movimento ele começa a ser disputado, né? E aí, o que é que vai, onde que vai deslanchar, né? A gente vai observar que a esquerda ela começa a ficar dividida. Essa é uma leitura. A esquerda brasileira, e aí a gente vai ter que um pouco mais profundo em outros, digamos assim, em outras particularidades da esquerda brasileira, para entender esse fracionamento, né? Essa desunião, né? Que a parte da esquerda começa a ter. E a esquerda, claro, e a gente vai ver também que a intensa violência com que a polícia foi agindo, né, com que ela foi agindo, e que muitas pessoas foram sendo atacadas, sobretudo as pessoas de esquerda, né? Vamos lembrar isso, que muitas pessoas, por exemplo, no sul do país, né, em São Paulo, meninos que iam para a manifestação, né, no MASP, os meninos com vinagre dentro da bolsa para se proteger do gás lacrimogêneo, foram presos, né?
jornalistas, repórteres foram presos, né? E militantes, sobretudo de esquerda, eram presos, né? Ou seja, parece que há também uma leve mudança, né, na forma como os movimentos começaram a ser vistos pelos governantes, né? E aí a gente lembra que, na época, em São Paulo, o prefeito, se eu não me engano, era o Haddad, né? Hoje ministro, e também governador, o atual vice-presidente, né? E aí a gente percebe de como a polícia ela começa, inclusive, a adotar métodos mais violentos de contenção a manifestações, né? Além de que o próprio parlamento brasileiro também vai contribuir, né? Com leis, por exemplo, das organizações criminosas, né? Sobre as organizações criminosas, e aí esses movimentos, né? Ou quem participasse sindicato e tudo podia ser tido como uma organização criminosa, e posteriormente, né, a lei antiterrorismo também da própria Dilma, né? Então, foi um processo, me parece, Guilherme, foi um processo que houve uma disputa grandiosa e que, por conta de que a direita brasileira já tem em suas mãos, já ter governos, ter polícias, ter o Estado, vamos falar assim, né? Uma linguagem mais acadêmica, ter o Estado a seu serviço, né? Foi mais fácil reprimir aqueles que eram contrários, por exemplo, os da esquerda, né? Ser contra ou perseguir a esquerda, e aí eu vi muito o movimento começar a refluir por conta dessas violências, né? Enquanto que outros, né, também outros manifestantes, passaram a ser vistos apenas como cidadãos de bem. Eram pessoas, muitas vezes, brancas, né, que estavam enroladas com suas bandeiras do Brasil, né? Ou pessoas que iam com suas famílias e diziam, não, essas pessoas são cidadãos de bem, não estão fazendo nada, essas pessoas estão lutando pelo seu país, né? A mídia, né, ela não deixou de entrar, a mídia entrou com essa narrativa, né? Que são cidadãos, como eu disse já no primeiro momento, né? No primeiro momento, a mídia é contrária aos movimentos, né? Que tinha que ter mais força contra esses manifestantes, né? Era mais ou menos digamos assim, as manchetes, né? Que era necessário conter a violência dos manifestantes. É bom a gente lembrar do grupo, né? Dos grupos de crianças, né? De adolescentes que estavam no meio, como os meninos Black Blocs, as meninas, né? E esses meninos passaram a ser criminalizados, né? Meninos e meninas passaram a ser criminalizados. Por quê? Porque eles tentavam enfrentar a violência do Estado, né? Com pedras e o que eles achavam pela frente, né? Então, há um processo de criminalização dos movimentos sociais, né? Isso não deixa de ter tido digamos assim, ter tido um processo de inflexão. Esses movimentos eles começam a refluir, ou seja, a voltar, né? Digamos, a não querer enfrentar, né? Porque, de certa forma, ou iam ser criminalizados, presos ou mortos, porque, né, a gente sabe que teve alguns processos assim, né, alguns eventos, inclusive de pessoas que perderam a visão, né, teve também um jornalista que morreu, né, e tudo mais. Mas, assim, se a gente for tentar entender por que a esquerda perdeu essa narrativa, ou por que a esquerda perdeu esse controle, nós vamos ter que ir, como eu falei, atrás de vários
elementos, né, para a gente entender esse processo. Ok? Ok. E vamos aí para a próxima pergunta, Elda. Primeiramente, é plausível, aceitável a tese de que, né, junho de 2013 gestou o ovo da serpente, né? Se sim, por quê? Se não, por quê? É. Olha, eu acredito que 2013 não foi o que gestou o ovo da serpente. Ou a caixa de Pandora explodiu em 2013. Né? Mas o que nós percebemos é que o país, nosso país, ele foi construído à base de muita repressão a todos aqueles que se insurgiram contra o Estado brasileiro, sobretudo se eram negros, pobres, né, de periferia ou do campo. Esses segmentos sempre enfrentaram a repressão do Estado. Né? O Estado brasileiro sempre tratou com mão de ferro, né, esses segmentos e suas reivindicações. Também nós vamos observar que o Estado brasileiro ele negou, né, direitos básicos a essas populações. Como negou também, não só essas populações, mas, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a setores organizados e setores desorganizados, né, os setores organizados nesse país sempre foram tidos como baderneiros, como aqueles desagradáveis, aqueles né, que não aceitam as políticas governamentais. Né? A gente, desde que o Brasil é Brasil, que sempre foi visto que as pessoas, os setores organizados, sempre foram vistos dessa forma. Mas aqueles outros setores que não são organizados, e isso é a grande maioria da população, ela sempre ficou refém do Estado em receber algumas benesses. Né? Então, quando, por exemplo, o movimento dos trabalhadores e estudantes, de mulheres, de negros, homossexuais, consegue as suas reivindicações com muita luta, com muita repressão ao longo de décadas, né? Porque a gente estava vindo meio que numa ascensão, né? A década de 70, a gente sai da ditadura, sai daquela repressão, e a gente tem um ascenso das lutas sociais, né? E na década de 90 nós começamos a sofrer Tá benefícios tudo bem dessa. aí, Elda? Oi? Tá tudo bem aí? Que barulho é esse? Ah, não. São coisas aqui de casa mesmo, tá? Se for televisão, se você puder desligar, eu agradeço. Não, está desligada. Eu acho que foi um barulho aqui que a minha irmã fez. Mas, enfim, como eu estava dizendo, né? Então, assim, essas populações mais vulneráveis, essas populações ficaram sempre muito à mercê das políticas do Estado, né? Ou das políticas sociais. E quando não tem políticas sociais, essa população fica ao léu, como a gente diz aqui no Nordeste. Essas populações, elas se viram como podem, né? Como podem. E, no caso, se para nós que vivemos, que nos organizamos, que lutamos, que brigamos, já é difícil, tu imagina aí, né, a vida desses outros setores. Né? Então, assim, quando as pessoas dizem que 2013 foi um momento onde a extrema-direita, né, que aquele movimento resultou digamos assim, na emergência da extrema-direita, né, a gente vai ver que a extrema-direita, em qualquer país, ela não surge do acaso. Né? Ela surge sempre de setores marginalizados
descontentes com alguma política social, né? Se nós formos, por exemplo, entender as origens do fascismo, nós vamos ver que as origens do fascismo estão muito, né, muito ligadas à insatisfação dos setores médios, né? Aqui no Brasil, nós tivemos os governos petistas que adotaram políticas, por exemplo, ou para os mais vulneráveis, para os mais pobres e para os mais ricos, né? É a política do Banco Mundial, né? A política de contenção de danos, como o Banco Mundial diz. A contenção de danos é dar alguns paliativos para os vulneráveis, mas manter o status quo, manter uma política, como a política de juros altos, né, para que esses banqueiros, esses setores rentistas se deem bem, continue na mesma, né, continue se dando, digamos assim, continue apoiando o governo, né, e para que seus grupos não sejam modificados. Então, os setores mais vulneráveis, eles acabam também recebendo algumas fatias, mesmo que pequenas, né? Ou seja, as migalhas do que cai desse movimento em que o governo de conciliação, que eu considero que foram os governos petistas, governos de conciliação, e também de coalizão, né? São governos de conciliação, e aí eles fazem um movimento justamente de tentar evitar que os dois digamos assim, os dois polos, né, antagônicos se confrontam. E aí a gente tem no meio aqueles setores médios que começam a ficar insatisfeitos, né? E a gente viu, por exemplo, a época da Dilma, né, que ela vai adotar, por exemplo, vai chamar para o seu governo Levi, né, ela vai manter uma política fiscal austera, ela vai manter todo aquele, digamos assim, toda aquela política que a gente na época dizia, que, principalmente no segundo governo dela, ela vai manter a austeridade fiscal, né, que inclusive era do seu oponente, né, que era o Aécio Neves. Então, isso tudo a nossa população nunca deixou de perceber. Então, há aí uma confluência de processos quando se juntam a insatisfação dos setores médios, tá, com a insatisfação. Porque chegou uma pessoa aqui mesmo, aí só um instante. Então, espera aí, aguardem. Continuando aqui. Então, essa insatisfação desses setores médios, né, que na sua maioria foram se proletarizando, esses setores médios que foram perdendo o seu poder de compra, o seu modo de vida, esse setor ele começa, de certa forma, a reclamar ao Estado, né, melhorias nas suas condições de vida. E o que a gente percebeu foi, na realidade, o contrário. O que o governo Dilma fez para os setores médios foi quase nada. Na realidade, sufocou a classe média. E essa classe média, historicamente, é uma classe que ela engendra muitos problemas, né? Como os problemas de querer, né, dizer que o problema do governo é um problema de, por exemplo, da corrupção. Ela vai logo no campo moral, né? Porque o governo é corrupto. Aí a gente tem que lembrar que o processo também da Dilma, já começam os processos da Lava Jato contra o PT, contra a Dilma.
contra Lula, a gente tem que observar uma série de fenômenos que vão ocorrendo naquele momento, e aí a gente vai percebendo uma confluência, né? Eu costumo chamar de maus elementos, né? Tudo que foi de ruim começou a se organizar, começou a se aproximar. É como se um polo negativo atraísse todos esses setores, né? Mas também porque, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque a gente queria estar aqui dizendo, ou até defendendo, que naquele tempo o governo que se dizia de esquerda não tinha culpa de nada, né? Mas, infelizmente, o governo de esquerda naquela época tinha culpa, sim, né? Tinha culpa porque não fez uma política que atendesse o conjunto da população, vamos dizer, ou que atendesse a população mais vulnerável, não só a dos mais pobres, mas dos setores médios que também estavam, né, tendo problemas. A gente lembra, por exemplo, que naquele período, essa dita classe média, ela estava com muitos problemas. Por exemplo, muitos estudantes que entraram, por exemplo, na universidade via FIES, esses estudantes estavam, inclusive, sem ter muitas condições de pagar o curso superior, né? Porque o governo adotou uma política de privilegiar a inserção da população ao ensino superior via instituições privadas, via fomento de instituições privadas, e não ao contrário, né, dando mais verbas para as universidades públicas aumentarem suas vagas, aumentarem o número de professores, aumentar a sua estrutura física, né? E a sua estrutura de laboratórios e tudo mais, que isso requer investimento, né? Mas o governo privilegiou setores e que esses setores, né, por exemplo, eu estou dando só o exemplo desse segmento da população, que posteriormente, quando saíam alguma, quando saíram algumas quando saíram algumas pesquisas sobre quem era contrário a ao governo Dilma, né? Via lá os segmentos, quais eram os segmentos, né, que eram mais contrários. Tinham lá os super ricos, né? Tinha lá os setores médios e os setores médios que estavam na universidade. Mas qual universidade? A privada, né? Então, a gente observa que esses setores da classe média também estavam esgotados com aquela política de austeridade que atingiu em cheio a classe média. E essa classe média começou, então, a se colocar no campo, né, oposto ao próprio governo, à própria esquerda, né? Começa a entender que não se deve, por exemplo, ter políticas inclusivas, né? Mas políticas que privilegiassem determinados setores. E aí a gente vai ver, né, o movimento de médicos brasileiros contra o Mais Médicos, com médicos cubanos, né, contra os médicos cubanos. Nós vamos ver um conjunto de ideias, né, que vão emergir no período, de ideias conservadoras, e aí a gente não pode deixar de citar, por exemplo, a emergência de setores religiosos, a emergência dos evangélicos brasileiros, que, na sua grande maioria, ligados a um setor que se costuma chamar de neopentecostais. Esses setores, eles também entram em cena, né? Como diz lá o Eder Salles, quando novos personagens entram em cena. Se a gente fosse reeditar aquele livro para a época de 2013, a gente vê, quando novos personagens entraram em cena, a gente vai observar, né, que os evangélicos eles entram em cena, não, por exemplo, como entrou a Igreja Católica na década de 70, de 80, não é? Ao lado dos oprimidos. Ao contrário, os evangélicos
neopentecostais vão entrar mais, digamos assim, defendendo políticas de inclusão, mas na base da meritocracia, né? Na base da defesa de um governo teocrático, né? Na base de um Estado que privilegiasse ou que ampliasse os privilégios de um determinado segmento social, né? Então, assim, eu não acredito, eu não coloco toda a culpa de 2013, nem só no campo da esquerda, né? Mas eu acredito da esquerda ou dos erros da esquerda, né? Ou digamos assim, ou só dos governos petistas, mas de um desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que foi sempre um capitalismo perverso, né? Se a gente pode dizer que o capitalismo é perverso. Mas o capitalismo brasileiro, por seu caráter dependente, né, e subordinado, como a gente gosta de chamar, esse capitalismo fez com que no Brasil ocorressem determinados fenômenos que um dia iam se manifestar, um dia iam eclodir, né? E aí, por todos esses elementos que a gente já colocou aqui, explodiram em junho de 2013, né? E aí a gente pega, né, tudo, junho foi o divisor de águas. Não, né? Eu acredito que o junho foi o divisor da gente saber que, digamos assim, de um novo cenário que surgiu no Brasil, né? Um novo cenário, por exemplo, que foi o cenário que agora a gente está tendo que lidar, que é o cenário de conviver com a extrema-direita, né? Porque a extrema-direita ocupou espaços significativos, né, que a própria esquerda perdeu, né? A gente, de certa forma, perdeu o espaço das ruas, que era ocupado majoritariamente pela esquerda. Nós perdemos também um pouco do movimento de formação política nos bairros, nas periferias, né? Nas comunidades ou nas favelas, seja onde for. Nós esquerda, perdemos muito essa unidade que nós tínhamos com os setores oprimidos ou com os setores mais vulneráveis da sociedade, né? E aí, claro, com esse afastamento da esquerda também, né, desses setores, a gente acaba tendo junho de 2013. Tá bom? Maravilha, então vamos aí para a última pergunta, Elda. Depois de 10 anos, peça aí que desligue o microfone. É, Oi, enfim, Guilherme, travou aí? não travou, eu vou fazer pergunta. Depois Ah, de 10 anos, né, de junho de 2013, novamente nós temos um governo petista, né? Mas assim, né, mas eu vejo que o governo está assim começando, né, embora tenhamos aí 6 meses de governo, mas está já repetindo os mesmos erros aí que levou a toda essa confusão toda, né, digamos assim, né? Pode-se dizer que, né, a frase, né, do Marx, né, no 18 de Brumário, o primeiro como tragédia e segundo como farsa, se encaixa perfeitamente nesse contexto? olha, essa frase do Marx é muito significativa, né? O problema é que se repete como fácil ou como tragédia. Tomara que não, né? Pelo menos a gente torce, é o que a gente vive, é sempre na esperança, né? Eu sou Paulo Freireana, né? Também nesse sentido de esperançar, né? Do verbo, da esperança se transformar em verbo. Mas eu compreendo, né, Guilherme, que naquele período de 2013 para cá, houve, né,
com toda a ascensão, a gente vai ver a ascensão de Bolsonaro, a ascensão da extrema-direita, que ela cooptou, ela captou, ou ela concentrou todas aquelas reivindicações, né, daquele movimento que foi belíssimo, né, que foi único, porque a gente foram movimentos nacionais, como a gente nunca tinha visto, tão massivo daquele jeito, mas a direita e a extrema-direita, por ter mecanismos, né, principalmente os midiáticos, esse pessoal acabou canalizando para si toda uma luta histórica que nós, que eu digo da esquerda, né, já vimos travando há muito tempo. Mas aí a gente vai ver processos, por exemplo, como a ascensão de Jair Bolsonaro, né? A extrema-direita agora ela atua não só entre aspas, no esgoto da história. Ela atua a céu aberto, né? Ela está aí, né? Em todos os locais possíveis, né? A gente, enquanto eu estava me organizando para vir para cá para conversar com você, eu via que alguém da FAB estava pedindo a morte do Lula, né? Tava alguma coisa assim. E aí você vê o nível que nós temos, né, das pessoas que ainda estão insatisfeitas com o governo, né? São pessoas que guardam ódio, um rancor, e que a ponto de querer que o outro morra, né? Como se o problema fosse tirar o Lula, né? As pessoas não compreendem que o problema não está em si na figura do Lula, mas no sistema, né? Tanto numa esquerda que fez com que Lula surgisse, como também numa direita que não quer perder seus benefícios, né? Ou do capital que não quer perder o controle sobre um país como o Brasil e perder o controle sobre as nossas riquezas, né? E aí, o que eu vejo que, apesar de Bolsonaro, apesar da extrema-direita, a esquerda brasileira, né, e aí eu digo, a questão não é só Lula cometer os mesmos erros que ele e Dilma cometeram no passado. A questão é, a esquerda brasileira que não está no governo está preparada para enfrentar o governo Lula num cenário em que já não é um cenário em que se pode ganhar as pessoas para a esquerda, mas sim que essas pessoas sejam ganhas pelo outro lado, porque há muitos problemas, né? Eu não sei se estou sendo clara aqui, mas querendo chamar atenção para o problema do seguinte, quando muitas pessoas diziam, eu vou votar no Lula porque ele vai melhorar a nossa vida, né? Eu vou votar no Lula por isso, porque por aquilo. Eu sempre dizia, eu não sei se é porque a gente estuda isso há tempos, a gente dizia assim, não vai melhorar, né? O Lula não vai romper com as políticas neoliberais, né? As pessoas que apoiam Lula, as pessoas que estão com Lula, essa frente ampla, que é amplíssima, né? Eles, a qualquer momento, esses setores eles podem querer também o impeachment de Lula, né? A gente não sabe, né, até onde eles irão com Lula. Mas são setores, e eu li recente um professor que ele coloca que as elites brasileiras têm os golpes, como método de fazer política. E isso me chamou a atenção porque, de fato, é verdade. As elites brasileiras, quando elas se sentem prejudicadas, mesmo que seja por distribuição de migalhas, né, elas tentam tirar aquele governante. Mesmo que o governante seja Lula e que Lula beneficie, esteja beneficiando o agronegócio, por exemplo, com um pacote milionário, né?
que, como ele lançou o Plano Safra agora, né? Mesmo que esse Lula faça acenos e mais acenos para os grandes capitalistas, dizendo que não vai mudar, mesmo que o arcabouço fiscal seja, inclusive, mais forte do ponto de vista fiscal do que propriamente o antigo teto de gastos, né? Como eu assisti no teu podcast também, eu já tinha assistido um professor falando do arcabouço fiscal, né? E aí a gente vê o seguinte: o Lula e o PT eles não vão mudar, né? E parece que eles não vão mudar de política. E me parece que até uma certa, não sei, ingenuidade de alguns setores achar que ele vai mudar, né? A política não se faz assim de vontades, a política se faz de elementos concretos. Se Lula quisesse mudar, ele já teria mudado já no início do seu governo, quando a sua aprovação, né, é sempre assim, ele é governo, tem que ir para cima mesmo, né? Mas a gente está observando, já desde os primeiros momentos do governo Lula, muito mais movimentos para acalmar o mercado do que acalmar a população que está aí desesperada, né? Endividada e tudo mais, apesar dele estar fazendo alguns movimentos, né? É claro que a gente fica tranquilo, por exemplo, quando sabe que a gente não está mais sendo governado por Bolsonaro. Isso aí eu sou sincera, eu fico muito tranquila de saber que o governo não é mais o Bolsonaro, não é mais uma pessoa que a todo momento estava, né, aí dizendo besteiras que a gente perdia tempo, a gente ficava tenso, nervoso, né, só de ficar todo o tempo combatendo né, aquele falatório dele, falatório cheio de perversidade, de preconceitos, né, que Bolsonaro tinha. Então, a gente sabe que hoje a gente está num governo diferente, pelo menos de postura, né, do que a gente espera que seja o presidente. Mas, do ponto de vista de políticas sociais, de políticas inclusivas, de políticas que, digamos, que alterem de fato a vida da população, eu acho que se repete os mesmos erros, né? Se repete os mesmos erros, se repete as mesmas políticas e a forma de fazer política, né? Porque é o que a gente tem visto, né, aí com o Centrão, né? As negociações com o Centrão, que da outra vez, né, viram na época a distribuição de dinheiro, né, do famoso mensalão, e aí por um triz, né, a imprensa vai arranjar com certeza algum mecanismo para querer criticar o governo, né? E a todo tempo a gente vê essa crítica ao governo, mas ao mesmo tempo a gente diz assim, olha, o governo, se ele não quiser repetir os mesmos erros, não quiser passar pelos mesmos problemas políticos, ele teria que mudar, né? Ele teria que alterar. Mas a gente sabe que o PT não tem como mudar, porque digamos assim, está no programa deles há muitos anos, né? Algumas décadas que o PT alterou, né, a sua forma de governo. Não é um governo socialista, não é um governo, digamos, até mesmo, vamos dizer aqui este termo que eu nem gosto muito de utilizar, de centro, né? É um governo liberal, né? Um governo liberal, porque adota uma política liberal, tá certo? Aí tem gente que classifica centro-esquerda, né, ou liberal, social-liberal, alguma coisa assim parecida. Eu considero que é liberal, né? E para que ele rompesse, né, de fato, e mudasse, alterasse a correlação, ele tinha que, pelo menos, mudar uma política, por exemplo, de fazer com que a população participasse dos rumos do governo, como, por exemplo, fazer plebiscitos, né?
Vocês são a favor da independência e da autonomia do Banco Central? Vocês querem que o orçamento privilegie o quê? Como é a questão da dívida pública? Vamos continuar pagando essa dívida pública, né? Mas aí a gente teria que ter um outro tipo de governo, um outro tipo de correlação de forças. Nós tínhamos que ter também uma esquerda que, infelizmente, a esquerda que está fora do governo é uma esquerda pequena, é uma esquerda que não tem muita base social, é uma esquerda que fala, mas não tem muitos canais para ser ouvida, né? E aí eu acho que é o seguinte, o Marx vai ter razão, ou o Lênin vai ter razão quando diz que nós precisamos ter uma paciência, né? Uma paciência histórica, uma paciência revolucionária, até que venham novas gerações, né, de lutadores, para que, de fato, comece a romper com essa forma de fazer política, com essa concepção de ter que sempre fazer governos de coalizão ou governos de centro para agradar a gregos e troianos, né? Então, eu acredito que é por aí, né? Assim, que se o governo tivesse, de fato, com vontade de alterar, né, os erros do passado, ele já tinha que ter começado a dar esses acenos. E eu até agora não vi muitos acenos, apesar, né, eu também não posso ser intransigente aqui, apesar de ter já alterado políticas muito focadas, né, em alguns segmentos, né, para alguns segmentos, né, e isso é importante. Eu considero importante, né, apesar de não achar que sejam as definidoras de uma política estatal, né, que contemple os setores mais vulneráveis da sociedade ou os setores médios, né, também. Ok? Ok, então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, a última, né, de hoje. Quero aqui agradecer a participação da Elda Maciel, dizer que eu gostei bastante aí do nosso papo, né? E passo a bola novamente para ela fazer as considerações finais. Então, Guilherme, inicialmente agradecer, né, por estar aqui. A gente sabe que, que todos esses assuntos são perpassados por inúmeras discussões, né? A gente tem que dar conta de conceitos da ciência política, da sociologia, da economia, da história, e muitas vezes a gente não consegue condensar tudo isso no debate ou nas perguntas, né? Então, de antemão, já pedindo desculpas aí sobre né, se eu deixei faltar alguma coisa, né? Eu tentei fazer um resumo aqui do que eu entendo, né, por junho de 2013, que eu considero, né, que junho de 2013 deixou um legado para a gente que é da esquerda, que continua militante, né? Que é possível, sim, que haja uma insurgência, que haja uma rebelião dos de baixo, como dizia Paulo Freire. É possível, né? Mas para isso a gente teria que mudar muita coisa. A gente precisa, por exemplo, formar essa juventude, que é uma juventude que está sendo formada muito mais pela mídia, né? Eu estou na universidade e a gente percebe como esses jovens muitas vezes não querem mais ler, muitas vezes têm descrença nas organizações políticas, em partidos, em sindicatos, né? E muitas vezes a gente fica chamando esses meninos e meninas para refletir sobre a sua realidade, sobre o que eles querem mudar, né? E a nossa esperança é que essa juventude possa ler junho de 2013 e ver que foi importante, né? A gente foi capaz de chamar atenção para os graves problemas da população, né? Mas também saber ler que a elite brasileira é próprio dela querer se apropriar dos movimentos que a população faz
e ao mesmo tempo querer reprimir, né? E também, né, querer dizer que ela, burguesia, ou que essa elite é que tem poder de, digamos assim, de dar soluções, né? A gente observou naquele movimento dos meninos que pediam lá contra os 20 centavos, ou contra o aumento dos 20 centavos, a gente percebe o foco de rebeldia, aqueles meninos queriam mudanças reais, eles não queriam a extrema-direita, né? Eles queriam outro país, um país que fosse mais justo, mais solidário, né? O contrário do que a extrema-direita, por exemplo, implantou ou desenvolveu, começou a desenvolver, né, desde o próprio impeachment da Dilma e com Temer, com a Ponte para o Futuro, e com Bolsonaro, Paulo Guedes e tudo mais, né? E, claro, né, que aí vem, né, o governo de Lula, o Lula 3, né, que renovou as esperanças, não deixou de renovar, né, as esperanças da população que quer mudanças, né? Agora, para que o Lula 3 não se torne uma desilusão só, o governo precisa mudar, sim, muito do que ele já tem feito nesses 6 meses. Né? A gente espera, eu estou dizendo que a gente espera que ele mude, né? Mas sabendo que o PT já fez 3 governos, mais ou menos nessa toada, né? Eu como socióloga, como cientista política, não tenho muita ilusão, né? Mas eu creio sempre que no movimento social, no movimento dos trabalhadores, das trabalhadoras, eu creio nas pessoas que estão aí lutando por melhorias, por mudanças reais na sua vida. Né? Então, eu acredito nesse movimento, né? Que um dia a gente consegue mudar, tá bom? E é isso, Guilherme. Mais uma vez, obrigada a todos que ouviram, e até mais, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo novamente a Elda, também agradecendo a você que nos acompanhou, né? E peço aí que você se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Compartilhe, curta, comente aí nos nossos vídeos. Também segue a gente no Instagram, TikTok e Facebook. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF e o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui.